Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem aqui gosta de assistir aqui o Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi? Eles jogaram aqui no torneio Super United Croatia Rapid Blitz 2022, uma partida de Blitz aqui bastante interessante, vamos conferir. Magnus Carlsen com as peças brancas jogando contra Jan Nepomniachtchi, o vencedor do torneio de candidatos. Não teremos o Mundial, né? O Magnus Carlsen vai abdicar aí do título, o Mundial vai ser entre Nepo e Jingliren, aliás vai ser fantástico, né? Depois que a gente aceita a ideia que o Carlsen não vai jogar, a gente fica... Eu já tô ansioso aqui pra ver esse Mundial aí do Nepo e Jingliren. Acho que vai ser um pouco mais equilibrado do que qualquer um dos dois seria contra o Carlsen, apesar de que o Nepo, eu acho que dessa vez ele ia dar trabalho. Acredito que não ia ser um fiasco não, mas enfim, tudo pode acontecer. A questão do cansaço realmente pegou o Nepo no Mundial e ele teria que mostrar que estaria com algum outro preparo físico e mental para esse Mundial, né? Mas vamos ver contra o Jingliren, então, eu acho que vai ser fantástico. Magnus Carlsen contra o Nepo, vamos dar uma olhada na partida. Carlsen com as peças brancas, abre com o peão do rei E4 e o Nepo segue com C5, né? E não vai para sua Petroff aqui com E5, cavalo F3 e cavalo F6, né? Petroff do Nepo, que inclusive tá aqui na descrição do vídeo, curso com o grande mestre André Diamante, tá bom? Se você quer melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem várias dicas aí pra você, vários cursos, muitas coisas boas aí pra você melhorar, tá bom? Mas aqui o Nepo não foi pra sua Petroff, e que fez ele ganhar o torneio de candidatos, e sim jogou com a defesa siciliana C5. Cavalo C3, a variante fechada da defesa siciliana. Magnus Carlsen vai pra uma variante menos jogada. Aqui D6, D4 o peão toma, dama toma, e depois de cavalo C6 a dama volta para D2. Adorei essa variante aqui do Magnus Carlsen. E depois de G6, B3, né? Então ele ficou aqui meio congestionando o bispo, mas ele vai resolver lutando com o bispo aqui na diagonal de casas escuras. E depois de F5, bispo B2, e depois de bispo G7. Adorei aqui essa formação do Magnus Carlsen com grande roque. Eu nunca pensei em jogar a siciliana fechada com fianqueto e grande roque, adorei, vou testar isso daí também nas minhas partidas. Aqui seguiu com dama em A5 pelo Nepo, e agora cavalo D5 imediatamente, e oferecendo aqui o peão de A2, indo para uma linha bem ardida, atacando aqui a dama também, e de olho lá em C7, né? E aqui a partida seguiu com dama por D2, trocando logo as damas, né? Ô Rafa, não daria para jogar aqui um dama por A2, né? Bom, galera, tem várias coisas acontecendo. Cavalo C7 tá chegando, só que ainda mais forte do que isso seria o lance bispo por G7, né? Então aqui capturando, ameaçando a torre e protegendo ainda aqui a casa de A1. Depois de um cavalo F6, por exemplo, cavalo por F6, aqui E por F6, dama por D6, a gente teria uma variante bem ardida, né? Dama 1 cheque, rei D2, brancas bem melhores, brancas ganhas aqui, B4 por exemplo, né? E aqui cavalo por B4 seria uma possibilidade, C3 tentando fechar aqui essa diagonal, uma variante bem ardida, mas se bem jogada, as brancas saem com sucesso daqui, tá bom? Ficam com grande vantagem, certamente uma posição vencedora. Então o Magnus Carlsen, conhecedor aí das posições, das aberturas, vai para esse lance cavalo D5 e claro, o Nepo não captura lá em A2, segue aqui com dama por D2 cheque, depois de torre por D2, bispo por B2 cheque, trocando os bispos, rei por B2 e aqui rei F7. Vai saindo aí com o rei o Nepo, vai tentar fazer um roquezinho artificial aqui e joga esse lance rei F7 melhorando a posição do rei, evitando também os temas de cavalo C7 com duplo e ganhando a torre e tudo mais, né? Então a partida seguiu com E por F5, bispo por F5 e bispo C4. E o Magnus Carlsen tá com a abertura dos sonhos, né? Porque ele conseguiu trocar as damas, trocar algumas peças e tá praticamente encaminhando a partida para um final, aonde é o território do Magnus Carlsen, onde ele vai encontrando as sutilezas das posições, né? Aqui já tá ameaçando mais uma vez ganhar aqui a torre. Aqui cavalo em E5 foi jogado, atacando o bispo. E aqui, olha que interessante esse lance do Nepo, né? Não dá para jogar o lance como cavalo C7 com cheque, porque aqui cavalo por C4 vem com cheque, né? E depois de B por C4, torre C8 e as pretas estão melhores aqui, né? Então a partida seguiu aqui com bispo em E2, Magnus Carlsen
recua, agora cavalo vem para F6 desenvolvendo, cavalo por F6, rei por F6 e o Carlsen segue com F4 atacando aí o cavalo. Cavalo vai para casa de D7, bispo F3 primeiro controlando a longa diagonal com o tempo sobre B7, cavalo C5 protege o peão e aqui vai para uma variante mais ardida, né? Porque a gente fica imaginando se dá para jogar um B4 aqui para capturar o peão, não seria uma boa ideia, né? Aqui cavalo A4 vem com cheque e aqui as pretas jogam com A5 e as brancas não estão ganhando nada, né? Então bispo por B7 não faria nenhum sentido, torre aqui simplesmente em B8 e quando o bispo sair, torre por B4 recupera o peão com forte ataque para cima desse rei aqui que tá meio espremido já aí no cantinho, né? Então por isso, cavalo em E2, pessoal, desenvolvendo peça e não o B4, tá? Então vamos aprendendo aqui com o campeão do mundo, Magnus Carlsen. Bispo em E4 foi jogado, o Nepo tenta minimizar a pressão, a forte pressão na longa diagonal de casas claras, bispo por E4, cavalo por E4, torre atacada vai para casa de D4, contra-atacando o cavalo que volta para casa de C5 e aqui cavalo C3, uma posição bem equilibrada, muito bem jogada aqui pelos dois jogadores, cheia já de desequilíbrios, né? E se a gente olhar a estrutura de peões, tirar as outras peças, já tá bem confuso, né? Aqui são 2, 2 e 2 contra 3, 3, né? Então são 2 ilhas de peões para as brancas, 3 ilhas de peões para as negras. Os livros dizem que quanto menos ilha de peão, melhor, né? Porque os peões estão mais unidos. Mas será que isso é suficiente aqui para dizer que as brancas têm alguma vantagem na posição? A partida seguiu com rei F7, torre 1, agora pelo Magnus Carlsen, torre de H em 8 e agora cavalo D5. Mais uma vez esse cavalo tá de olho aí nas torres, né? Que cavalo insistente. Torre de A em C8, jogada agora pelo Nepo. C4, né? Ele aliviando a pressão em C2 e já colocando aqui controle na casa de D5. A partida seguiu com H6 e agora a torre aqui em E3. Temos A6, torre passa para H3. Magnus Carlsen, ele vai usando aquele princípio, né? Criando debilidades, atacando o ponto, sobrecarregando aqui, sobrecarregando lá. É o jeito que ele gosta de jogar. Rei G7, o Nepo tá se defendendo muito bem. Torre E3 pressionando em E7, rei F7. E aí, vai querer empatar? Torre H3, rei G7, torre E3, rei F7. Então aqui o Carlsen faz outra coisa. G4, cavalo D7 foi jogado, F5, permitindo o cavalo E5. Aqui foi jogado pelo Nepo e agora A4, controlando um pouco mais a ala da dama. Você vê como o Magnus Carlsen não se compromete com nenhuma ruptura por enquanto. Ele vai só, né, melhorando a posição das peças. Vamos vendo. G por F5, G por F5 e agora a torre aqui em G8, a torre na coluna aberta como manda o manual e aqui torre H4, mais uma vez insistindo na debilidade no peão enfraquecido aqui em H6. E aqui B5 pelo Nepo, que lance espetacular, como joga esse russo, né? Parte para o contra-jogo, faz um ataque da minoria aqui no meio do nada, né? Tá atacando agora em C4, adorei esse lance. Aqui a partida seguiu, o Magnus Carlsen aceita, CB5 e AB5. Capturando um peão, ficando com um peão a mais. Mas agora a torre C5 aqui pelo Nepo tá de volta aqui no jogo. Cavalo C3, Magnus Carlsen protege o seu peão de B5. Torre G2, cheque. Rei vem para A3 e aqui torre C8. Tá difícil aqui a posição, porque agora torre por H6 e o Magnus Carlsen tem 2 peões a mais aqui de repente. Agora o rei do Carlsen tá meio... Será que esse rei vai sobreviver ou vai levar checkmate aí? Não é possível, o Carlsen tá pegando peão. Tá pegando peão. Torre A8, cheque, cavalo cobre aqui em A4. Como o cavalo é um belo defensor, né? Pessoal, se existe um bom defensor do rei, é o cavalo, né? Talvez seja o melhor defensor para um rei, seja um cavalo ali encostadinho nele, porque ele protege tantas casas aqui ao redor do rei, faz bloqueio, faz tudo. Um cavalo espetacular aí de defesa. Torre G4 foi jogado agora pelo Nepo. Torre C3 agora de olho aqui, jogar com C7, H7 e para cima do rei. Torre em A5 foi jogado para cima do peão. E aqui B6 e o cavalo tá protegendo aqui o peão. O que é isso? Torre B5 foi jogada e agora a torre passa para C7. Atacando em E7, dando suporte também para o peão passado. Torre de G em B4, forte pressão aqui agora em B3, vai para o contra-jogo Nepo e o tempo deles já tá caindo, pessoal. 21 segundos aqui para o Carlsen, 14 para o Nepo. Agora é jogar a peça longe, né? Aqui é ficar tomando cuidado para a peça não cair, que você tem que levantar a peça para bater no relógio aqui, né? Então é o seguinte, pessoal, o Magnus Carlsen aqui se protegeu, jogou com torre H3, que é um lance muito natural.
Qualquer um com o tempo caindo faria isso. No entanto, F6 aqui seria o lance que exclama, tirando proveito aqui dessa cravada, né? E o peão tá protegido, seria muito forte isso. Porque depois de torre por B3, rei A2, o cavalo tá defendendo a casa de B2. Mais uma vez, que peça defensiva que é o cavalo, né? Que interessante. E essa torre tem que ficar defendendo a outra. Então aqui o Magnus Carlsen teria uma posição muito boa. Cavalo G6, por exemplo, para poder tentar capturar aqui o peão, mas aqui F por E7. E depois de cavalo por E7, torre H7 e as brancas teriam uma peça a mais. E um final completamente vencedor aqui, né? Claro, teria muita luta ainda, dá pra tentar incomodar um pouco mais. As brancas com um bom jogo aqui com certeza ganham uma posição como essa, né? Então seria um excelente lance aqui pro Magnus Carlsen, esse F6 exclama duas, né? Mas aqui o tempo tá caindo, torre H3, defende logo ali em B3. Aqui rei F6 foi jogado, torre agora de H em C3. Torre H4, H3 protegendo o peão. Torre F4 pressionando o peão de F5, torre E3, o que o Magnus Carlsen quer com esse lance? Esse lance é fantástico, esse lance aqui é digno de um grande jogador, né? Com o tempo caindo, encontrar um lance como esse, dando a casa de C3 para o cavalo, né? Com ideias de colocar o cavalo aqui em D5 e dar cheque. É sensacional aqui esse lance torre E3, para mim é o melhor lance da partida, porque ele não tem tempo para calcular um lance como esse, e encontrou esse fino, aqui torre E3 Magnus Carlsen, é nessas horas que ele se diferencia dos demais, né? Aqui torre F1 foi jogado, o cavalo chegou em C3 e aqui praticamente acabou a partida. Como é que pode? Porque depois de torre A5 cheque, rei B4 e a torre está atacada, ela não consegue mais guardar a casa de D5, a posição vai desmoronar. Torre em A6 foi jogado, cavalo D5, cheque, rei por F5, B7 e o cavalo tá controlando a casa de B6, pessoal. Que espetáculo, né? Que finalização aqui de Magnus Carlsen. Realmente, com muito pouco tempo no relógio, encontrar uma finalização fina como essa, lindo demais, né? Aqui seguiu com torre C6, mas depois de B8 promovendo para a dama Jan Nepomniachtchi. Abandona aqui a partida, abandona porque não dá mais, pessoal. Que lindo, que lindo, que lindo. Torre E3, oh, coisa linda. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Muito bem, cadê o relatório aqui, ó? Torre H3 é um erro grosseiro, já vimos, né? O Magnus Carlsen tinha que ter jogado F6 lá. Mas a gente quer aqui o relatório. 93,6% de precisão pro Carlsen é monstruoso, né? Pra uma partida de Blitz. 82,9% pro Nepo, a gente vê que o Carlsen dominou a partida toda, né? Realmente ali no final, com o tempo acabando, jogou aquele torre H3, defendeu ao invés de avançar o peão, mas tudo bem, né? Conseguiu depois colocar problema pro Nepo, jogou o fino torre E3, o cavalo e tudo mais, e acabou arrematando aí uma belíssima partida, né? Mas é isso, galera, é sempre um espetáculo, né? Não teremos Carlsen contra o Nepo no Mundial, mas a gente tem aqui em alguns torneios locais aí e a gente se diverte com esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!